Olá, camaradas! Chegando atrasada aqui, eu tinha prometido para vocês esse ao vivo às 17 horas, né, dessa sexta-feira. É uma primeira experiência que a gente vai fazer hoje aqui de falar de outros assuntos que não política, né? Eu tô, eu vou contar para vocês assim, começar do começo, tá? Eu já tinha morado aqui em Brasília antes, de 1989 até 1995. E aí, nesse período, eu fui morar na Espanha e fui estudar literatura espanhola, hispano-americana, porque eu estava cansada de cobrir política em Brasília e queria variar um pouco de temas. Eu sempre gostei muito da área de letras. Eu quase fiz letras, acabei fazendo jornalismo mais porque jornalismo era grátis e eu passei na faculdade de letras, era particular e, claro, né, a gente tem que ir onde a gente pode bancar. E na época meu pai não podia e eu fui para a pública estudar jornalismo, mas sempre fiquei com o pé nas letras. E quando eu voltei da Espanha, eu fui para São Paulo e aí trabalhei lá muitos anos e sempre cobrindo também política, mas fui repórter de literatura muitos anos na Folha, cobri cultura, fiz perfis, fiz entrevistas. E aí agora, nesse momento, eu sinto que eu também estou um pouco esgotada de falar só de política. Eu acho que é uma coisa meio generalizada, né? Acredito que vocês também estão bastante cheios de falar de política. Eu queria tanto que o Brasil tivesse bem para a gente esquecer um pouquinho a política, né? Mas não é possível. Então sempre a gente vai estar ligado na política. E aí eu pensei naquele programa que vocês chegaram a ver aqui, misturando culinária e política, mas achei que que é muito complicado, muita produção. Eu queria uma coisa mais simples, que me colocasse em contato com vocês, conversando, batendo papo como agora, sem produção nenhuma, né? Tô aqui só com o laptop na minha frente, olhando e falando com vocês. E mais para frente, quem sabe, eu faço o programa de culinária, que cozinha é outra coisa que eu adoro. Mas o que eu estou sentindo falta, né, é falar, é papo cabeça mesmo, como eu coloquei aí na chamada, papo cabeça, vontade de falar sobre outros assuntos que não política. Às vezes eu saio, vou na rua, vou numa festa e as pessoas vêm, ai, Sinara, Brasil, não sei o quê, e eu fico assim, ai, meu Deus, só falam comigo de política. Eu queria que as pessoas falassem comigo também de outros temas, né? E aí eu pensei nesse formato da gente conversar sobre outros assuntos, outras coisas, sobre, por exemplo, agricultura orgânica, agrofloresta, literatura, música, cinema. Eu acho que vai fazer bem para a gente dar esse refresco, vai fazer bem para mim, eu acho que vai fazer bem para vocês também, porque todos os canais de esquerda que a gente tem é sempre política, 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 e eu acho que está todo mundo um pouco cansado de só falar de política. Eu tô, tá? E aí, para essa primeira conversa, que já começa atrasada, eu pensei em falar com vocês sobre uma sincronicidade que aconteceu, né? Eu escrevi faz um tempinho no meu site, faz uns 3 meses, acho. Se vocês procurarem, vocês acham, né? Eu vou colocar o link aí daqui a pouco. Eu tive uma experiência muito interessante intelectualmente com ayahuasca. Eu estava num momento muito confuso da minha vida, minha cabeça estava muito confusa, atrapalhada, sabe quando sua cabeça está assim? Eu tô desde 2009 que eu tô nessa luta nas redes sociais, tentando dar uma ajuda para o Brasil, tentando conscientizar politicamente as pessoas, e a gente tem sofrido umas derrotas dolorosas, né? E eu acho que juntou tudo isso, toda essa confusão do país, e minha cabeça estava muito confusa.
E aí eu ouvi falar, eu não sou uma pessoa religiosa, nunca fui religiosa, eu até gosto mais do candomblé, mas não sou uma pessoa religiosa. E eu tinha curiosidade pela ayahuasca, mas eu não queria entrar em nenhuma coisa que fosse religiosa. E aí eu soube de uma terapia com música clássica, ayahuasca e tal, e achei interessante, fui. E aí foi muito importante para mim. Foi incrível. Foi realmente, valeu por anos de terapia, deu uma clareza na minha cabeça incrível. Eu fiquei muito impactada, escrevi esse texto que está no site. E aí, esse é o ponto que eu quero tocar com vocês hoje. Não sei se vocês acreditam em sincronicidade. Eu acredito muito nisso. Eu acho incrível que quando você está pensando numa coisa, essa coisa de repente começa a aparecer na sua vida, num canto e no outro, não é? Pelo menos comigo acontece. E aí tinha rolado essa história da ayahuasca, e aí a editora Veneta, do Rogério de Campos, sempre me manda os gibis maravilhosos. Eu sempre fui muito ligada em história em quadrinhos. E aí o pessoal da Veneta me mandou um gibi maravilhoso, vou mostrar para vocês aqui. Esse gibi aqui, ó, estão vendo? Jodorowsky, Moebius, A Louca do Sagrado Coração. Estão vendo aí? Então, eu peguei esse gibi para ler, eu sempre fui uma grande fã do Moebius, um quadrinista francês. Deixa eu pegar aqui no Wikipedia, só para falar para vocês um pouquinho da biografia do Moebius, né? Moebius, apareceu aqui em doença, não tem nada a ver. Moebius desenho. Jean Giraud, ele morreu em 2012. O Moebius, para minha geração, que é uma geração que foi adolescente assim nos anos 80 e mais jovem adulto nos anos 90, o Moebius foi um verdadeiro ícone, né? Um cara que desenha pra caramba e que fazia umas coisas muito, muito geniais. Tem um gibi dele, eu peguei uns gibis dele aqui para mostrar para vocês, para quem não conhece. Esse aqui é um clássico dos quadrinhos, o Incal, tá vendo? Que ele fez com Jodorowsky, esse mesmo autor, que é um chileno, cineasta, e que é um verdadeiro bruxo, ele é muito ligado em coisas mágicas e tal. E aí eles fizeram juntos o Incal, que é um clássico dos quadrinhos. O desenho do cara é simplesmente incrível. Eu quero ver se depois, mais para frente, eu consigo um jeito de sair mostrando isso para vocês na tela, descobrindo essas mumunhas de computador que eu não manjo. E esse aqui também é outro clássico do Moebius. Tá vendo? A Garagem Hermética. Putz, isso aqui é ouro puro. Para quem conhece quadrinhos, isso é ouro puro. Então aí eu estava lendo o gibi que a Veneta me mandou, A Louca do Sagrado Coração. E aí é muito engraçada a história, bem feliniana e tal. Aliás, Fellini era um fã do Moebius, e esse gibi é da dupla, né? Jodorowsky, Moebius. E aí chega em certa altura que os personagens vão e tomam ayahuasca. Olha só. E aí eu achei interessantíssimo que a noção que eles passam do ayahuasca é exatamente o que eu senti. É esclarecedor, assim, pelo que eles falam. Deixa eu só tentar achar aqui o ponto de... Eu não tive tempo nem de separar a página, porque eu estava na correria. Olha o que eu estava tentando fazer, para vocês terem uma ideia. Eu estava tentando colocar um cabo aqui no laptop para a conexão ficar melhor, mas o negócio não funcionou. Então a gente está aqui no Wi-Fi, por isso vocês não se preocupem se não estiver tão bom. Mas aí, no meio do quadrinho, chega uma hora que eles têm uma experiência com a ayahuasca, e aí eles definem exatamente essa clareza que eu senti. Tá aqui nessa parte. Olha os desenhos, ó, como é bacana. Ah, não dá para ver por causa da luz.
Eu queria muito botar na tela para vocês verem, mas com o tempo a gente vai conseguir. E aí ele encontra com o xamã fala para ele como que é. Então, e aí ele fala o seguinte, que a ayahuasca tem 2 pontos, a clareza e o amor, né? Que foi exatamente o que eu senti quando eu tomei. Não estou querendo dizer para vocês tomarem, não. Eu estou só contando a minha experiência e estou fazendo um link com a literatura, porque foi a literatura que me levou a ayahuasca, né? Eu tinha lido o livro do William Burroughs, que foi um dos primeiros caras que fizeram essa experiência, foram lá na selva, ele foi lá na selva, passou muito mal, inclusive, a experiência dele não foi nada boa, então eu tenho esse interesse intelectual nessas experiências lisérgicas, né? E achei muito impressionante que eu, lendo esse livro do Jodorowsky, do Moebius, ele também passasse pela mesma experiência. Estou tentando achar aqui, mas estou conseguindo. Tenha um pouquinho de paciência que eu vou conseguir. Eu queria ver exatamente a frase que ela define exatamente o que eu senti ao tomar. Bom, enfim, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro da Veneta, Jodorowsky, Moebius. 2 gênios dos quadrinhos. E aí eu queria passar, antes de a gente passar para o bate-papo mesmo, para as perguntas, vocês podem fazer perguntas sobre o que vocês quiserem, inclusive política, a gente conversa mais um pouquinho. Eu queria pegar outro livrinho aqui para ler um trechinho para vocês, tá? Esse é outro ícone da minha geração. Acho que vocês conhecem. Paulo Leminski. Conhecem? Então, o Leminski, ele reapareceu na minha vida quando eu fiz o site e aí achei uma biografia do Trotsky escrita pelo Leminski. Achei incrível, nunca nem tinha ouvido falar que o Leminski tinha escrito sobre o Trotsky. Se vocês procurarem no site, vocês também vão achar um post sobre Trotsky e Leminski. Eu acho que a biografia do Trotsky pelo Leminski, que foi reeditada anos atrás pela Companhia das Letras, é um dos grandes trabalhos sobre a Revolução Russa que eu já li. Ele não é tão grande, mas ele tem opiniões muito, muito interessantes. O Leminski fez parte da Libelu, que era uma organização trotskista que tinha alguns anos no Brasil, nos anos 80, 70, 80, e também escrevi sobre a Libelu no site, entrevistei algumas pessoas da Libelu, e o Leminski era da Libelu e escreveu esse texto maravilhoso sobre a Revolução Russa e sobre Trotsky, que era o cara que eles gostavam, né? Então eu queria só ler um poeminha aqui do Leminski para vocês. Eu acho que a gente podia fazer mais isso, sabe? Eu tenho pensado em fazer uns saraus para ver se a gente consegue alimentar nosso espírito, porque a gente não está conseguindo segurar a onda de tanta porrada e ficar falando o tempo inteiro daquele ser, né, inominável, que a gente não gosta nem de mencionar o nome. A gente está o tempo inteiro só falando desse cara e o nosso espírito está ficando enfraquecido, sabe? De tanta política. Eu acho que a gente também precisa ir pelas bordas, fortalecendo o nosso espírito, porque os tempos não são promissores, né? Eu estou bastante desesperançada. Outro dia eu abri aqui o livro do Leminski que tinha um poema tão lindo. Eu tenho que me organizar melhor, tá? Eu sei que eu sou um pouco caótica, mas eu prometo que eu vou me organizar melhor.
Podia ter deixado marcado aqui para vocês, mas foi tudo meio corrido. As ideias surgem assim de uma hora para outra. Então foi hoje por volta de meio-dia eu falei assim, caramba, por que que eu não faço ao vivo sobre as coisas que eu gosto de falar de verdade, né? Porque eu opino sobre política, eu escrevo sobre política, mas eu gosto de falar sobre milhões de coisas que não tem necessariamente a ver com política, né? Eu acho até que eu estou voltando para o que eu era antes. Eu acho que eu estou lembrando de quem eu era antes, que eu era uma pessoa mais ligada em cultura do que em política. Não sei se é porque as coisas estão tão difíceis e eu estou tão pessimista, né? Eu não tenho um otimismo para passar para vocês nesse momento. Não tenho. E eu sou assim, né? Eu sou uma pessoa otimista, mas eu não estou sentindo otimismo para passar para vocês. E aí eu não sinto vontade, eu não sinto desejo de ficar escrevendo sobre política o tempo todo. Eu tenho necessidade de falar sobre outras coisas. É tão lindo esse livro. Esse é eu comprei num sebo outro dia. Eu falei, gente, eu nunca tive esse livro. E essa pessoa botou para vender no sebo e eu comprei. Tá, eu vou ler só um poeminha aqui. Se amor é troca ou entrega louca, discutem os sábios entre os pequenos e os grandes lábios. No primeiro caso, onde começa o acaso e onde acaba o propósito, se tudo o que fazemos é menos que amor, mas ainda não é ódio? Ó, o horário é bom porque tem até passarinho, estão ouvindo? Estão ouvindo? A tese segunda evapora em pergunta. Que entrega é tão louca que toda espera é pouca? Qual dos 5.000 sentidos está livre de maus entendidos? Esse é o Paulo Leminski. Chama o poema Dona me priega. La vie en close, c'est une autre chose. Esse é o livro. Eu também vou recomendar para vocês livros sobre política e tudo. Ó, esse foi outro livro que eu comprei no sebo. Poemas eróticos de Manuel Bandeira. Se vocês quiserem, eu leio mais um. Mas, por enquanto, eu vou dar uma olhada no que as pessoas escreveram. Ó, Stefano Caputo. Oi, Sinara. Que alívio que você não vai falar de política. Também não aguento mais. Ninguém aguenta mais. Tá chato demais. Sabe por quê? Porque, assim, como eu falei para vocês, eu comecei em 2009, nessa vida aí de redes sociais, né? Eu era uma jornalista de mídia impressa, e aí pintou essa história das redes sociais, eu fui ficando e as pessoas foram chegando. E eu acho que enquanto a gente tinha esperança, a gente tinha paciência para falar de política, mas agora que está todo mundo tão desesperançado, o que vai acontecer com o nosso país, né? Eu acho que a gente tem que alimentar nosso espírito de outra maneira. Eu acho que a gente tem que se reaproximar da arte. A arte sempre foi uma forma de resistência, né? E eu quero essa para mim. Deixa eu ver quem tem mais aqui. Raquel Dallagnol. Boa tarde, adoro você. Obrigada, Raquel. Apareceu o Riso dizendo que gosta de... Linda e gosta de gibi. Pois é, adoro gibi. Os gibis foram tão importantes para mim quanto os livros. Eu, quando era bem pequenininha, meu pai... Esse é o lado bom também de não falar de política, porque dá também para a gente se aproximar mais um pouco, né? Eu posso falar um pouco da vida. E quando a gente fala de política, a gente só fala de política, de coisa ruim, não fala da vida, não fala das coisas boas que a gente faz na vida, né? Então, os gibis entraram na minha vida quando eu era muito pequena. Eu aprendi a ler com 6 anos. E aí, meu pai, sempre que ele queria dar algum presente pra gente, ele dava gibi. E aí, eu me lembro que tinha um picolé, sabe essas palavras cruzadas chamada picolé?
logo antes, um pouco de eu aprender a ler, ele me dá um picolé chamado picolé pipoca, que era para cobrir as letras, né, e formar as palavras. E aí, a partir desse picolé pipoca, eu ganhei muito gosto pelos gibis, principalmente do Tio Patinhas, que ele tinha umas viagens pelo mundo, e eu morava lá no interior da Bahia, interiorzão da Bahia. Então, com o Tio Patinhas indo para o Peru, indo para Timbuktu, indo para não sei aonde, eu viajava muito, né? Eu descobri o mundo com as histórias do Tio Patinhas. E aí, depois dessa fase dos gibis para criança, nos anos 80 tinha muito gibi para adulto no Brasil, né? Felizmente essa fase está voltando agora. A Veneta, editora do Rogério, é uma das principais editoras hoje nesse campo. E está trazendo muita coisa boa, publicando muita coisa boa. Tem a editora Nemo, né? A própria Companhia das Letras também publica gibi. E aí eu comecei a ler Chiclete com Banana, do Angeli, e a revista Circo, que juntava Laerte, Luiz G, um bando de gente boa, e eu li muito as revistas Circo, e também depois a revista Animal, que era também coletânea, né? Juntava um monte de autores super bacanas que eu adorava, e depois eu continuei seguindo. E aí, quando eu fui para a Espanha, eu me apaixonei por aquela revista El Víbora e colecionei El Víbora durante muitos anos, tenho muitos exemplares aqui em casa, até que ela acabou. Até eu assinei ela aqui no Brasil, até que ela acabou. Então, para mim, os gibis sempre foram assim, pau a pau com os livros, na minha preferência de leitura, né? E agora, felizmente, eu estou conseguindo me desvincular um pouco desse mundo das redes e da política para voltar a ler meus gibis, e aí eu vou compartilhar com vocês. Afonso Braga, Carlos Castaneda, Erva do Diabo. Afonso, você sabe que... Nossa, tá cheio de mosquito aqui, gente. Você sabe que eu tentei... Deixa eu acender a luz. Então, Afonso, você sabe que eu tentei ler A Erva do Diabo na época, eu até vou tentar novamente, mas eu fiquei muito assustada. Eu achei uma experiência lisérgica forte demais na minha cabeça, né? Porque eu lembro que tinha uma cena na Erva do Diabo do Carlos Castaneda que o cara tomou a tal da erva e ficou brincando com os cachorros, rodando e tal, e uma hora o cachorro faz xixi nele, né? Ele tá de quatro, assim, e o cachorro acha que ele é um deles, ele entra numa onda de ficar junto dos cachorros. Então, assim, eu me assustei muito com o livro na época e preciso dar uma segunda chance ao livro. A história da ayahuasca já foi completamente diferente. Deixa eu pegar aqui o link para vocês lerem depois o texto. Então foi totalmente diferente, foi uma coisa muito mais... Foi muito intenso, porém não senti medo, não senti medo. Ó, vou colocar o link para vocês lerem depois. E aí, na próxima vez, eu vou achar direitinho a frase que eu queria mostrar, porque eu não consegui achar a frase que eu queria. Tá? Aqui, ó. A ilustração do Chris Vector, lindona, que ele fez para mim, especialmente porque eu falei para ele que tinha sido uma experiência tão incrível e única, que aí ele topou fazer para mim. Vamos ver o que tem mais aqui de comentário. Ele está falando que eu estou fazendo sobre o efeito... Não, tá, entendi, achei que você estava dizendo que eu estava sob efeito. Não, sobre o efeito, sim. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Manuel Carlos Serpa. Fico triste em ouvir seu desabafo. Além de triste, um tanto preocupado. Desculpa a invasão, não nos conhecemos. Mas pelo que lhe acompanho, me parece transparente seu desconforto. Com certeza não é a única. Nossa realidade está mesmo muito difícil. Receba minha solidariedade e sinta-se abraçada. Cuide-se, faça o que lhe promova algum alento. Concordo que é o melhor caminho para preservar nossa sanidade mental e espiritual. Poxa, Manuel,
Obrigada, você até me emociona falando isso, viu? Porque eu me sinto esgotada. Eu digo para vocês que eu não tenho mais saco, sabe? Não dá para mim, não dá para eu ficar pensando em política 24 horas por dia mais. Eu já fiz isso, né? Eu me lembro que em 2010, Bob Fernandes falava para mim, cuidado, você vai ficar, seu estômago não vai aguentar, ele falava. E de fato, eu tive problemas sérios no estômago por conta dessa tensão da política. E agora eu estou num momento que eu estou meio dando um passo atrás, sabe? Eu não posso fazer muita coisa além do que eu já faço, né? Eu não vou conseguir salvar o mundo, eu não vou conseguir tirar o Bolsonaro de lá. Às vezes eu penso assim, poxa, esse cara de fato é presidente da República, na galeria dos presidentes da República, esse cara vai constar, isso me dói demais. Então é meio, estou propondo para vocês um pouco que a gente se refugie um pouco, né? Para se preservar, para se fortalecer, que a gente se refugie um pouco aqui nesse cantinho. Eu vou fazer toda sexta, 5 horas da tarde, vou dizer para vocês por quê. À tarde, meu filho está na escola, então a casa fica silenciosa e eu me sinto à vontade para conversar com vocês, né? Hoje foi meio bagunçado, mas na próxima eu vou me organizar para pegar exatamente os trechos que eu quero compartilhar com vocês e discutir com vocês. Também quero falar de séries da Netflix. Eu tenho visto muito documentário na Netflix bacana, né? Porque, afinal das contas, isso tudo também é uma ação política. Porque as pessoas, eu acho que um dos grandes erros do PT, a direita fala que o PT doutrinou. Não, eu acho que o PT errou por não ter doutrinado um pouco, né? Então, a gente precisa de conscientização política. E eu acho que a gente, através de séries, através de filmes, através de livros, através de música, a gente às vezes conscientiza mais do que falando diretamente sobre política, vocês não acham? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Maria das Graças fala, vamos falar de comida. E eu também adoro falar de comida. Eu não abandonei a ideia de fazer meu programa de culinária, não. Só que agora, nesse momento, eu estou atolada de coisas, estou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Não é fácil para mim me manter financeiramente como jornalista independente. Eu vou, inclusive, colocar o link para vocês apoiarem o site, né? As pessoas ainda não se conscientizaram que se elas não nos apoiarem, não apoiarem a mídia alternativa, ela vai desaparecer, porque antes as pessoas assinavam jornais, assinavam revistas, eu não entendo por que elas não percebem que tem que assinar também a mídia alternativa, né? E a mídia que as pessoas assinavam antes era uma mídia rica, que não precisava de dinheiro tanto para se manter como nós precisamos trabalhando de forma alternativa. Então, eu estou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e aí descolei esse espacinho na sexta tarde para falar diretamente com vocês no laptop, né? Tá vendo? Eu estou aqui olhando diretamente para o laptop, para a gente falar um pouquinho, conversar um pouquinho, trocar ideia. E sobre isso, música, cinema, séries, tudo que alimente nosso espírito, peças de teatro. Eu até pensei hoje que eu posso, no final de cada conversa dessa, falar de programas bacanas que estão acontecendo em São Paulo, em Brasília, né? Nada impede, eu acho que a facilidade da rede é essa. E com isso, a gente consegue ampliar nossa rede de contatos em torno de pessoas mais culturais, né? Porque eu digo para vocês que foi um pouco decepcionante para mim esse contato com as pessoas nas redes, sabe? Eu esperava mais. Às vezes eu fico triste de ver tanto baixo nível, né? No Twitter as pessoas só xingam, só atacam, né? Aqui na nossa página do Face, eu consegui, à custa de muito bloqueio, formar um ambiente mais agradável para as pessoas conseguirem conversar, né? A pessoa pode ser de direita e vir aqui conversar de uma maneira educada. Agora, se vier para cá com kkkk e grosseria, não vai ficar, entendeu?
Olha aí, vamos ver quem é que está mais aqui. A Vilane Maria está falando que acha, eu acredito que é a crítica dela é que o país está pegando fogo e a gente está falando de outras coisas. Poxa, mas a gente está falando de política o tempo inteiro. A gente precisa de um refresco, sabe? Senão todo mundo vai morrer de chateação, de tristeza, de estresse, né? Burnout. Acho que as pessoas estão precisando de um refresco. O que eu proponho para vocês é isso, um refresco. A gente, óbvio, sempre vai tocar no assunto da política, que os mosquitos estão me matando. Os mosquitos estão me matando, eu preciso lembrar de botar um ventilador aqui na hora que eu for conversar com vocês. Aqui em Brasília tem muito mosquito, não sei se como que é aí onde vocês moram, mas aqui em Brasília tem muito mosquito, muito quente, né? Muitas pessoas mandando abraço. Eu fico muito feliz com esse carinho de vocês. Também mando um abraço para todo mundo. Vamos ver o que é que tem mais aqui. O Carmel, meu colega de faculdade, dizendo que política dá câncer. Às vezes dá mesmo, viu, Carmel? Eu acho que pelo menos gastrite dá bastante. Eu tive um refluxo forte durante a eleição, a partir da eleição de 2010. Felizmente, nos últimos anos, eu tenho conseguido. O médico disse que eu tinha que tomar omeprazol pro resto da vida, todo dia. Eu falei, não quero isso para mim. Então, eu consigo me alimentar melhor, tomo babosa pela manhã, faço algumas coisas, mas de fato, tanta política assim, gente, ninguém aguenta. José Marconi Linhares, estou curtindo muito esse bate-papo, é leve e viajamos no tempo. Pois é, a intenção é essa, eu queria ficar falando dessas coisas para vocês, né? Um pouco da vida, das coisas que eu gosto, do que eu faço. Amanhã, por exemplo, é sábado e provavelmente... Eu tenho feito assim aqui em Brasília, eu gosto muito de feira, né? As pessoas que me seguem lá no Twitter, eu falo bastante sobre as coisas do cotidiano. Então, eu gosto muito de feira, e aí sábado... Ou eu vou sábado na Ceasa, ou eu vou no domingo numa feira que tem lá em Sobradinho, que é uma cidade satélite aqui de Brasília, que chama Feira do Padre. Isso me faz muito bem, eu acho muito gostoso o contato com as pessoas, o pequeno produtor rural, eu adoro. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Wagner falando olá aqui de Porto Alegre. Pois é. Voltando ao assunto da hora. Então, esse horário de tarde, para mim, é melhor. Às vezes as pessoas falam assim, a noite é melhor, né? As pessoas já estão em casa, mas vai ficar aí. Então, quem não conseguir ver à tarde, pode ver à noite. À tarde, eu acho que eu posso usar luz natural. Eu tenho até um negócio de luz aqui, mas eu gosto da luz natural. Eu posso usar luz natural, não tem ninguém em casa, estou aqui tranquila, sossegada, estou aqui pensando o que eu vou falar com vocês. Geralmente de manhã, quando eu dou uma volta, eu sempre penso nas coisas que... Surge muita ideia, né? Andar faz a gente pensar muito. Então, essas caminhadas matinais me dão muitas ideias que às vezes eu levo para o Twitter e agora eu vou guardar para também falar para vocês aqui na sexta-feira à tarde, combinado? Bom, é isso. Se tiver alguma pergunta a mais, senão eu vou dar uma encerrada aqui, que eu não estou aguentando com os mosquitos. E aí prometo que na próxima semana eu vou organizar direitinho, trazer os trechos que eu quero ler para vocês, e aí a gente vai ter um papo massa, falando sobre outras coisas. Quem quiser tomar sua cerveja, porque afinal sextou, né? Quiser pode acompanhar tomando uma cervejinha, batendo papinho. Quem sabe no futuro a gente não tem aqui algum artista que está fazendo show na cidade, algum ator que está fazendo uma peça na cidade, não é? Aí a gente vai desopilando um pouquinho, saindo um pouco dessa tensão, esquecendo aquela pessoa um pouco. Eu vejo, sabe, gente, que a gente está muito bolsocêntrico, sabe? Bolsocêntrico. A gente só fala disso. Hoje mesmo, coach, eu tenho o grupo dos jornalistas pela democracia, que eu estou participando lá do Brasil 247, e o coach falou assim, gente, consegui escrever um artigo que não tem o Bolsonaro.
Poxa vida, imagina. E eu percebo que o jornalismo cultural está esquecido, porque as pessoas só falam de política, só falam, ou economia. Então, os jornais, muitos dos jornais, inclusive, deixaram de ter páginas de cultura. Os cadernos de livros todos acabaram. Não é triste? Então, assim, eu tenho meus livros que eu já li, que eu quero recomendar para vocês. Não faço jabá, né? As editoras mandam para mim até hoje, mandam muitos livros, mas eu só falo do que eu gosto. Não tem essa de que me pagam para escrever. Eu sei que tem tudo começa hoje em dia, né? Mas eu vou falar para vocês das coisas que eu gosto, que eu recomendo, que tem uma história, tá bom? Então é isso. O Carmel pergunta aqui se eu já assisti o Coringa. Ainda não assisti, Carmel. Tô doida para ver o Coringa. O que eu assisti, que eu ia até recomendar para vocês, é um documentário. Eu tenho visto muitos documentários no Netflix sobre... Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Eu tenho visto muitos documentários no Netflix sobre música negra. É incrível, tem muita oferta, né? Já teve aquele que eu, inclusive, já falei sobre ele no site, posso voltar a falar dele aqui para vocês, que se chama Baseado em Fatos Raciais, que conta a história da proibição da maconha desde a época dos músicos de jazz, né? Poxa, Louis Armstrong fumou maconha a vida toda. A vida toda ele chegou a ser preso por causa da maconha. E tem frase dele dizendo que ele gostaria muito de poder fumar o baseado dele tranquilamente. Ele não bebia, então ele queria fumar o baseado dele tranquilamente. E aí o documentário Baseado em Fatos Raciais vai até agora, né? Quando a maconha foi legalizada nos Estados Unidos e os negros continuam sendo sacaneados, porque só 4% de toda a indústria da maconha legalizada é de negros. Os brancos dominam, quer dizer, quando era proibido, eles prendiam os negros. Agora que é liberado, os negros continuam de fora. Quer dizer, eles perdem tanto na proibição quanto na legalização. É incrível o documentário. E o que eu vi recentemente, que eu achei maravilhoso, é um documentário chamado Eu Chamo Ele de Morgan. I Call Him Morgan. Que é a história de um trompetista de jazz chamado Lee Morgan. E a história é contada a partir da mulher dele, que o matou quando ele tinha 33 anos. A mulher matou ele, e aí... bom, vejam o documentário, eu não vou contar muito para vocês, não. É incrível, maravilhoso. Eu não conhecia esse personagem, eu gosto muito de música afro-americana, de maneira geral, né? Principalmente jazz, blues, e aí eu não conhecia ele, e o documentário é muito bem montado, porque o professor dela, quando ela saiu da cadeia, por coincidência, o cara gostava de jazz e resolveu entrevistá-la. E aí os tapes da entrevista conduzem todo o documentário. É maravilhoso. Então eu vou sempre recomendar aqui para vocês algumas coisas que eu estou vendo no Netflix, sobretudo documentários. Deixa eu ver o que mais aqui que temos. Fernando Barros, é sempre bom te ouvir a qualquer hora. Obrigada, Fernando. Silvia Cautiolari, eu também tenho privilegiado minha saúde mental. Saí da República de Curitiba e vim morar com a minha mãe em Maringá, terra natal do juiz Pilantra. Nada de política, só que não. Bom final de semana, Silvia. Bom, pelo menos você está mantendo bom humor, né, não, Silvia? Valdir Alves, de Praia Grande, São Paulo. Antônio Paulo, de Poços de Caldas. Gostando muito do bate-papo. Acho que um termo legal é coisocêntrico. Verdade, vamos sair do coisocentrismo, hein? Porque senão ninguém vai aguentar, não, esses anos aí com esse homem no poder. Fernando Barros, exatamente, como a esquerda pecamos ao sempre pautar o coiso, mantendo de certa forma em evidência. Vamos falar de abobrinhas, massas de pão, feiras, livros, cinema, teatro, enfim, desopilar é um ato de resistência. Eu também acho, Fernando, eu acho que a gente não pode ficar do jeito que está. Do jeito que está não dá. Eu não aguento mais.
não tenho ficado direto, confesso para vocês, porque parece que as notícias chegam a gente até por osmose. Obviamente que a página Socialista Morena, o meu perfil no Twitter e o site sempre falarão de política. Mas mesmo assim, no site, eu estou pensando em dar uma arejada nele. Colocar muito mais notícias de cultura para as pessoas terem nele uma revista online de arte e política, tá? Ao invés de ser política e outras coisas, vai ser uma revista de arte e política, né? Então, a arte, em primeiro lugar, a gente tentando conscientizar a juventude dessa maneira, né? E abrindo um pouco o leque, atingindo mais gente, né? Outro dia, um bolsominion falou assim para mim no Twitter: você é ótima, a não ser quando você fala de política. Quer dizer, ele odeia quando eu falo de política, por isso eu nunca vou parar de falar de política, tá, gente? Só para desagradar os bolsominions. Mas o fato é que quando a gente fala de outros assuntos, a gente também atrai gente que não está com tanta certeza assim do que pensa politicamente, né? Aqui, Sônia Maria Pérez repetiu o nome do documentário. Aí Mauro colocou I Call Him Morgan. Nossa, gente, é maravilhoso. Vocês, eu via agora esse documentário. É maravilhoso. Ó, olha só. Para a primeira vez foi bom, meio desorganizado, mas eu prometo que na próxima eu venho com mais, com as coisinhas anotadas, coisas que eu queria tanto falar para vocês, eu acabei nem achando a porcaria da frase. Mas na próxima eu venho com mais organização, prometo, tá bom? E eu vou terminar aqui porque não estou aguentando os mosquitos me devorando as minhas pernas aqui. Ó, beijão, adoro vocês, vamos ficar todo mundo junto, mas vamos tentar falar de outras coisas também, tá? Esse vai ser o espaço. Toda sexta, 17 horas. Quem perder, vai ficar tanto na página do Socialista Morena no Face, quanto na página do Socialista no YouTube, tá bom? Combinado? Ó, beijão. Lula livre, sempre, claro.